Tudo bem com vocês? Bom, vamos relembrar algumas coisas importantes, tá legal? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o triângulo, retângulo. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Quem é o triângulo retângulo, né? É aquele triângulo que ele possui um ângulo de 90 graus. Tá legal? E esse triângulo, ele tem 3 lados, certo? Ele tem este lado, ele tem este lado e ele tem este lado. Este lado aqui nós vamos chamar ele de cateto. Este outro lado também nós vamos chamar ele de cateto. Cateto, pessoal, significa lado em latim, tá legal? E esse terceiro lado, hipotenusa, tá legal? Uma relação bem famosa aí que vocês lembram é do Teorema de Pitágoras, né? Esse aqui acho que vocês lembram bem, o Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Qual que era a relação do Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse aqui é o primeiro teorema aqui. Só que nessa aula de hoje nós não vamos ver esse teorema, beleza? Nós vamos ver outras relações ligadas ao triângulo, beleza? Então prestem muita atenção. Muita atenção aqui, tá legal? Bom, vamos falar que esse triângulo tem, me perdoem, a tela baixou sem querer. Esse triângulo tem este ângulo. Opa, desculpa, gente, me perdoe, estava com a borracha ligada. Vamos falar que esse triângulo tem este ângulo aqui. Certo? Então nós vamos chamar aqui nós sabemos que é um cateto. Aqui também nós sabemos que é um cateto. Mas vamos pegar esse ângulo que eu pintei de preto como base. Esse cateto está grudado com o ângulo. O cateto que está grudado com o ângulo, eu gosto muito de fazer uma brincadeira. Eu falo que o cateto está agrudado. Esse A, eu vou explicar agora, esse é de adjacente, tá? Quando eu falo que o cateto está grudado, eu falo que é um cateto adjacente. Quando o cateto está grudado com o ângulo. Quando o cateto está do outro lado do ângulo, eu falo que esse cateto é o cateto oposto. Tá? Então, sempre assim, eu vou ter o cateto adjacente, que é o cateto que está grudado com o ângulo, e o cateto oposto, que é o cateto que está oposto ao ângulo. E aqui continua sendo a hipotenusa. Não mudou nada. Tá legal? Então, nós vamos apresentar aqui algumas relações, tá bom? Então, vamos supor que eu pegar aqui o cateto adjacente, eu vou chamar de cateto adjacente, CA. O cateto oposto, eu vou chamar de cateto oposto, CO. E a hipotenusa eu vou chamar de hipotenusa, de H. Hipotenusa. Tá legal? Então, vamos trabalhar com algumas razões. Vamos supor que eu quero fazer a divisão, eu quero dividir o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Eu vou dar um nome para essa divisão, tá legal? O nome dessa divisão vai ser seno. Gravem aí, tá bom? Depois eu vou explicar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, beleza? Vamos supor que eu queira fazer uma outra divisão.
eu quero pegar... Opa, seno não, me perdoem, me perdoem, me perdoem, me perdoem. Se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, o nome disso aqui vai ser tangente. Se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, aí sim eu vou chamar de seno. E se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu vou chamar de cosseno. Tá legal? Vamos trabalhar com alguns números aí. Eu vou fazer um outro triângulo aqui. Tá legal? Vou fazer aqui um outro triângulo. Eu vou colocar algumas medidas para esse triângulo. Aqui vai ser o meu ângulo. Aqui eu vou falar que é 3. Aqui eu vou falar que mede 4. E aqui eu vou falar que mede 5. Esse daqui é o meu ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Poderia ser ângulo beta, o ângulo que eu quisesse, tá? Então, se eu pegar... O que é este ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é a inclinação entre este cateto e a hipotenusa, tá legal? Então, se eu quiser calcular o seno deste ângulo, se eu quiser calcular o seno deste ângulo, que eu chamei de ângulo alfa, eu tenho que fazer... Quem que é o seno? Olha o seno aqui, ó. Quem que é o seno? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vamos lá. Eu sei que quem que é o cateto oposto aqui? O cateto oposto ao ângulo é o 4. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o 5, certo? Então, se eu quiser calcular o seno deste meu ângulo, é o cateto oposto, que é 4, e a hipotenusa, que é 5. O seno deste ângulo é 4/5. Se eu quiser calcular o cosseno deste ângulo, o cosseno deste ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o meu cateto adjacente? Adjacente é aquele que está grudado com o ângulo. É o 3. E a minha hipotenusa é o 5. Então, o cosseno deste meu ângulo, alfa, é igual a 3/5. E se eu quiser calcular a tangente deste ângulo, a tangente desse ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o 4 e o cateto adjacente é o 3. Então, a tangente deste meu ângulo é igual a 4/3. Tá legal? Então, nós vamos trabalhar agora com seno, cosseno e tangente. Presta muita atenção agora. Então, pessoal, vamos trabalhar agora com calculadora, tá legal? E com essas informações de seno, cosseno e tangente, tá legal? Então, vamos supor aqui, vou apagar aqui. Vamos supor aqui que eu tenha um triângulo. Legal? Vamos supor que eu tenha um triângulo. O triângulo seja um triângulo retângulo, que esse cateto é 3, esse cateto é x, e esse cateto, tá legal? E aqui eu falo que eu tenho um ângulo de 30 graus, beleza? Então vamos lá, eu peço para vocês descobrirem o valor de x. Ó. Calcule o valor de x. Então vamos lá. Quais são as informações que eu tenho aqui nesse triângulo?
Eu tenho que o meu 3, ele é o cateto adjacente. E eu tenho que o meu x, ele é o cateto oposto. Aí vamos ter que lembrar, o que que eu uso? Ó, o seno do ângulo. Eu uso o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo. Eu uso o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo, eu uso o cateto oposto pelo meu cateto adjacente. Então, eu tenho que usar uma dessas três coisas nesse triângulo. Se eu usar a relação errada, eu erro o exercício. Então, eu tenho aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual dessas três relações eu uso o cateto oposto e o cateto adjacente? Quem falou tangente está de parabéns, né? Ó, tangente usa o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vamos copiar aqui, ó. A tangente do meu ângulo é igual o cateto oposto pelo meu cateto adjacente. O meu ângulo é 30 graus. O meu cateto oposto é o x e o meu cateto adjacente é o 3. Aí nós vamos usar a calculadora e vamos calcular, vamos apertar na calculadora tangente de 30 graus. Prestem atenção na calculadora. Ó. Tangente de 30 graus. E aperto o sinal de igual. 0,57. Nós vamos usar duas casas depois da vírgula, tá legal? 0,57. Então, eu vou ter 0,57 é igual a x sobre 3. Eu preciso deixar a letrinha x sozinha. Então, eu vou tirar esse 3 daqui. Esse 3 está multiplicando. Ele vai passar para lá. Desculpa, esse 3 está dividindo. Ele vai passar para lá multiplicando. 3 vezes 0,57 é igual a x. Então, quanto que é 0,57 vezes 3, né? 0,57 vezes 3. Certo? Isso dá 1,71. 1,71 é igual a x. Beleza? Vamos fazer um outro aqui. Vamos supor que eu tenha um triângulo. Meu ângulo de 90 graus está aqui. E aqui está o meu ângulo, a minha inclinação. Eu falo que aqui é 8 e aqui é x. E eu peço para calcular o valor de x, sendo aqui 33 graus. Eu tenho que analisar o que eu tenho, né? O meu 8, ele é o quê? O meu 8, ele é o quê? Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele é a hipotenusa. Ah, professor, mas ele está grudado com o ângulo de 33 graus. Sim, mas vocês têm que priorizar a hipotenusa, tá bom? Ok? Então, o 8 é a minha hipotenusa. E aqui sim, o x... Opa! Aqui sim, o x está grudado com o ângulo de 33 graus. Então, o meu x é o meu cateto adjacente. Então, nós vamos ter que saber qual usar. Se a gente vai usar o seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Se a gente vai usar o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Ou se a gente vai usar a tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Qual dessas três relações eu tenho cateto adjacente e hipotenusa?
Esse daqui, né? Então eu vou usar o meu cosseno, beleza? Então vamos lá. O cosseno do meu ângulo é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. O meu ângulo é de 33 graus. O meu cateto adjacente é o x. E a minha hipotenusa é o 8. Então, nós vamos usar a calculadora agora e calcular o cosseno de 33. Vamos lá? Cosseno, que é o cos, de 33. 0,83. 0,83 é igual ao x sobre 8. Como eu preciso deixar a letrinha x sozinha, eu vou tirar esse 8. O 8 está dividindo, ele vai passar multiplicando. 8 vezes 0,83 é igual a x. Então, vamos lá, 0,83 vezes 8. Vezes 8. 6,64. 6,64 é igual a x. Tá legal, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um aqui, um triângulo, que eu tenha que aqui é o 8 e aqui é o 3. E aqui é o meu ângulo de 25 graus. Aí o que eu tenho, né? Eu vou ter que saber, vou ter que saber se eu vou usar o meu seno. Seno do meu ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Se eu vou usar o cosseno, que é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, ou se eu vou usar a tangente, que é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos ver o que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse 8, deixa eu apagar esse 3 aqui e colocar a letrinha x. E eu tenho x. O meu 8, ele está grudado com esse ângulo aqui, ó. Então, o meu 8 é o cateto adjacente. E o x, ele está oposto ao ângulo. Então, x é o cateto oposto. O que eu uso? Cateto oposto e cateto adjacente. Eu uso cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu vou usar a tangente, beleza? Vamos lá. Tangente do meu ângulo é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. O meu ângulo aqui, ó, é 25. O meu cateto oposto é o x e o meu cateto adjacente é o 8, certo? Então, eu vou pegar a nossa calculadora agora e vou calcular a tangente de 25. Vamos lá? Tangente, que é o tan de 25. Duas casas depois da vírgula, 0,46. Então, aqui vai dar 0,46 é igual a x sobre 8. Eu preciso deixar a letrinha x sozinha. Então, eu vou tirar esse 8 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. 8 vezes 0,46 é igual a x. Vamos lá. 0,46 vezes 8. 3,68. 3,68 é igual a x. Ou seja, esse meu x aqui vale 3,68, beleza? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, pouca coisa. Pintou uma dúvida, me chamem aí no WhatsApp, tá bom? Pintou uma dúvida, assista o vídeo de novo, tá legal? Mas não deixem de fazer as atividades, beleza? Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.